Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Contabilidade. Noções introdutórias. A palavra contabilidade deriva do latim computare, que significa contar, computar, calcular. Porém, não se deve confundir a contabilidade com a matemática. Há relatos de que as primeiras manifestações contábeis datam de cerca de 2000 a.C., com os sumérios. A contabilidade foi conceituada pelo Congresso de Contabilistas, realizado no Rio de Janeiro em 1924 como a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativas à administração econômica. Em resumo, a contabilidade pode ser conceituada como a ciência que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, bem como os princípios e as técnicas necessárias ao controle, à exposição e à análise dos elementos patrimoniais e de suas modificações. A ciência contábil possui relação com o direito, a administração, economia. Objeto e objetivo. A contabilidade tem por objeto o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas e por objetivo o controle desse patrimônio. Por intermédio da contabilidade é possível gerenciar de forma mais efetiva os recursos disponíveis, obter informações úteis ao planejamento das atividades, controlar ou reduzir despesas, aumentar receitas, conhecer o custo de produção, revenda ou consumo, apurar o lucro ou prejuízo, e ainda prevenir e identificar fraudes. Finalidade. A finalidade da contabilidade é fornecer informações às pessoas ou entidades interessadas na situação patrimonial, bens, direitos e obrigações, econômica, lucro ou prejuízo, da entidade, bem como na ferição de sua capacidade produtiva. A contabilidade não deve ser utilizada para manipular demonstrações ou dados. Esta ciência se baseia em fatos e deve demonstrar a real situação patrimonial. Usuários das informações e demonstrações contábeis. Os principais usuários são investidores atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governo e suas agências, e o público em geral. Eles usam as demonstrações contábeis para satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação. Ramos da contabilidade. Se a auditoria é um dos ramos da contabilidade, será que posso me tornar um auditor estudando apenas auditoria? As ramificações e especializações da contabilidade, embora possam ser estudados de forma autônoma, não são independentes, uma vez que todos possuem um mesmo objeto de estudo, o patrimônio. São ramos da contabilidade: contabilidade de custos, contabilidade imobiliária, contabilidade rural, contabilidade bancária, auditoria, análise de balanços, teoria da contabilidade, contabilidade gerencial, contabilidade pública. Conceitos. Para iniciar o estudo da contabilidade é muito importante entender alguns conceitos básicos, a começar pela conceituação do seu objeto de estudo, o patrimônio. O patrimônio de uma pessoa física ou jurídica é composto pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, passíveis de mensuração, de sua propriedade. Patrimônio: bens, direitos, obrigações. Patrimônio. O patrimônio é composto por elementos positivos e negativos. Elementos positivos. Os bens e direitos representam o aspecto negativo patrimonial, que positivo patrimonial, que é denominado de ativo. Elementos negativos. As obrigações passivo. Patrimônio: bens. Bens são todos os elementos corpóreos ou incorpóreos que integram o patrimônio. Para fins contábeis, estes elementos devem ser passíveis de mensuração. Os bens corpóreos, também conhecidos como materiais ou tangíveis, compreendem os bens que possuem existência física, como dinheiro, terrenos, veículos, salas comerciais, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, estoques, dentre outros. Já os bens incorpóreos, também conhecidos como imateriais ou intangíveis, compreendem os bens que não existem fisicamente, como software, marcas, patentes, propriedade científica, ponto comercial, dentre outros. Patrimônio, direitos.
Direitos são todos os créditos, haveres, de uma pessoa física ou jurídica contra terceiros. Normalmente, os direitos são representados por títulos e documentos, como a duplicata, fatura, nota fiscal, fatura, nota promissória, conforme o caso. Representam direitos os adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a empregados, impostos e contribuições a recuperar, dentre outros. Patrimônio, obrigações. As obrigações são representadas por todas as dívidas com terceiros, como duplicatas a pagar, promissórias a pagar, salários e ordenados, impostos e contribuições a recolher, financiamentos, empréstimos, provisões para férias, 13º salário, dentre outros. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido pode ser representado por uma das seguintes fórmulas. Patrimônio líquido igual bens mais direitos menos as obrigações. Ou patrimônio líquido igual ativo menos o passivo. Considere uma empresa que possui R$ 15.000 em bens, R$ 3.000 em direitos e R$ 25.000 em obrigações. Esta empresa terá um patrimônio líquido de R$ 15.000 mais R$ 3.000 menos R$ 25.000, que dá um total de R$ 7.000. A situação não é vantajosa, tendo em vista que o ativo, mesmo que transformado em dinheiro, não seria suficiente para cobrir as obrigações contraídas pela empresa. Bens, direitos, obrigações. Nesta situação ocorre o que alguns autores denominam como passivo a descoberto ou situação líquida negativa. Segundo o artigo 178, parágrafo 2, inciso 3º da Lei 6.404 de 76, o patrimônio líquido é dividido nos seguintes grupos: capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. O patrimônio líquido também é conhecido como capital próprio, recursos próprios ou passivo não exigível. Ativo. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez, disponibilidades, clientes, estoques, investimentos, imobilizado. Os elementos do ativo serão registrados em dois grupos: ativo circulante, ativo não circulante. Ativo circulante. No ativo circulante devem constar as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Ativo circulante. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto, artigo 175 da Lei 6.404 de 76. Normalmente o exercício social coincide com o ano civil e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. As disponibilidades compreendem os elementos do ativo que representam dinheiro ou que sejam facilmente convertidos, a exemplo da conta caixa, bancos conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata e numerários em trânsito. Os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, normalmente, se subdividem em clientes, outros créditos, tributos a recuperar, investimentos temporários a curto prazo, estoques. As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, ou despesas antecipadas, representam os gastos efetuados no ano em curso, mas que serão consumidos apenas no próximo exercício social. Tais gastos são lançados no ativo circulante por serem semelhantes aos direitos da empresa, tendo em vista que se tornarão despesas quando efetivamente incorridos. Como devo lançar uma apólice de seguros com cobertura de 24 meses? Ativo não circulante e ativo realizável a longo prazo. Classificam-se como ativo realizável a longo prazo os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia.
Ativo não circulante: investimentos classificam-se como investimentos as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Ativo não circulante imobilizado: classificam-se como ativo imobilizado os direitos que tenha por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Ativo não circulante intangível: classificam-se como intangível os direitos que tenha por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. São exemplos de bens classificáveis no ativo intangível: softwares, marcas, patentes, direitos de exploração, direitos autorais, ponto comercial adquirido, dentre outros. Passivo: o passivo é a parte do balanço patrimonial que evidencia as obrigações e o patrimônio líquido. As contas representativas de obrigações devem ser classificadas observando-se a ordem decrescente do grau de exigibilidade dos elementos nela registrados. Fornecedores, empréstimos e financiamento, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, destinações dos lucros. Grau de exigibilidade representa um maior ou menor prazo em que a obrigação deve ser paga. Quanto maior o grau de exigibilidade, menor o prazo para pagamento. O passivo: as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Passivo circulante: as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte. O grupo do passivo circulante poderá conter subdivisões de acordo com a natureza das obrigações, como exemplo de fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e previdenciárias, obrigações com sócios e participantes dos lucros. Provisões. Passivo não circulante: as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo não circulante, se tiverem vencimento após o término do exercício seguinte. Atenção! O grupo resultado de exercícios futuros foi extinto pela Lei 11.941 de 2009, e o saldo existente em 31 de dezembro de 2008 deverá ser reclassificado para o PNC em conta representativa de receita diferida e do respectivo custo diferido. Resultados. O resultado é representado por lucro ou prejuízo. As contas do ativo, passivo e patrimônio líquido são consideradas contas patrimoniais, já as de receitas e despesas são consideradas contas de resultado. Receitas. As receitas são variações positivas do patrimônio líquido. Podem ser obtidas através de comercialização, industrialização, prestação de serviços, dentre outras formas. Para fins da DRE, a empresa terá a receita bruta, receita líquida, as receitas financeiras e as outras receitas. A receita bruta compreende o preço de venda de mercadorias e serviços antes das deduções das vendas, dos abatimentos de impostos e contribuições, das vendas canceladas e das devoluções de vendas. Com isso chega-se à receita líquida. O efeito da receita sobre o patrimônio pode consistir no aumento do ativo ou na redução do passivo. De uma forma ou de outra, a receita aumenta a situação líquida da empresa. As receitas financeiras compreendem os juros ativos, descontos condicionais obtidos, variações monetárias ativas, variações cambiais ativas, dentre outros. Já as outras receitas abrangem os lucros de participações societárias, as vendas diversas, os ganhos de capital e os demais ganhos. Com as alterações promovidas pela Lei 11.941 de 2009, as receitas não operacionais passam a denominar-se outras receitas. Despesas. As despesas são variações negativas do patrimônio líquido.
possuem como objetivo, direto ou indireto, a obtenção de receitas. O efeito da despesa sobre o patrimônio pode consistir na redução do ativo ou no aumento do passivo por despesa incorrida e não paga. De uma forma ou de outra, a despesa reduz a situação líquida da empresa. São exemplos de despesas nas atividades da empresa: os salários, encargos e contribuições como INSS e FGTS, impostos, materiais de uso e consumo, depreciação, aluguéis, energia, água e telefone, dentre outros. As despesas, normalmente são divididas em despesas de vendas, despesas gerais, despesas administrativas, financeiras e outras despesas. Com as alterações promovidas pela Lei 11.941 de 2009, as despesas não operacionais passam a denominar-se outras despesas. Gastos. Gasto é todo o sacrifício suportado pela empresa para a obtenção de bens e serviços que possam, de alguma maneira, contribuir para a geração de receita. Os gastos que alteram o patrimônio líquido são despesas, custos, encargos e perdas. Na determinação do resultado do exercício serão computados os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos correspondentes às respectivas receitas e rendimentos reconhecidos. Artigo 187, parágrafo 1º, a linha B da Lei 6.404 de 76. Gastos, despesas. As despesas são variações negativas do patrimônio líquido. Os custos, encargos e perdas também. Então qual é a diferença entre eles? As despesas representam apenas uma parcela de todos os gastos da empresa. Esta parcela compreende os gastos no consumo de bens ou serviços fora da área, despesas de produção de outros bens ou serviços, tais como gastos de vendas, gerais e de administração da empresa. Gastos, encargos. Encargos correspondem à perda gradual de valor de bens através de depreciação, amortização ou exaustão. Por motivos práticos, os encargos são considerados como despesas de depreciação, amortização ou exaustão, porém, se estiverem diretamente vinculados à produção de bens e serviços, serão considerados como custo. Gastos, perdas. O consumo de bens ou serviços de forma involuntária ou anormal na administração da empresa será considerado despesa, porém se a perda ocorrer na área de produção, será considerado custo. Em uma refinaria de petróleo, a evaporação dos combustíveis produzidos será considerada um custo, desde que dentro de um padrão comum. Já se houver algum acidente e vazamento dos combustíveis, esses deverão ser considerados despesas. Contas de compensação. As contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade, cujos efeitos materializarão no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade. Plano de contas. Os elementos que formam o patrimônio e suas alterações são controlados por meio de contas, cuja função é registrar e representar os bens, os direitos, as obrigações e a situação líquida patrimonial, além das receitas e despesas. De acordo com a Lei 6.404 de 76, as contas podem ser divididas em dois grupos: contas patrimoniais, contas de resultado. A Resolução CFC 1330 de 11 prevê um terceiro grupo chamado contas de compensação para registro dos fatos extrapatrimoniais. Ativo, ativo circulante, ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível. Passivo, passivo circulante, passivo não circulante. Patrimônio líquido, capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. O plano de contas é composto por contas sintéticas e contas analíticas. Ativo. Sintética. Lei 6.404 de 76. Ativo circulante. Sintética. Lei 6.404 de 76. Disponibilidades sintéticas. Usos e costumes. Caixa. Analítica.
Usos e costumes. Sintéticas são contas que se subdividem em subcontas. O detalhamento do plano de contas deverá ser diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis. Algumas entidades reguladoras, como a ANS, Bacen, SUSEP, dentre outras, podem requerer o uso de um plano de contas específico. O CFC determina que as empresas não devem necessariamente observar um padrão pré-definido para o plano de contas, exceto se submeterem a órgãos reguladores. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.